Sejam bem-vindos ao nosso bloco 9, onde falaremos sobre as características do território brasileiro. Quais são as principais unidades de relevo? Lembrando, o Brasil, né, as principais formas de relevo são os planaltos, o qual abrange a maior parte do território nacional, ou seja, a maior área, maior parte do Brasil é formada por planaltos, e já já vamos ver a definição do que é planalto. Também temos as depressões e as planícies. Aqui ao lado nós temos ilustrações, temos uma ilustração, né, mostrando algumas formas de relevo. Aqui está mostrando o que? Uma cachoeira, um vale, o pico desse monte. Nós temos as geleiras, as cordilheiras, os rios, colina, planície, enfim. Nós temos vários exemplos de forma de relevo. E o que é o que é o relevo, na verdade, né? O que é relevo? Se fôssemos falar de uma forma simples e objetiva. Relevo nada mais é que o local de habitação do ser humano, ou seja, é onde nós vivemos, é o lugar onde nós construímos nossas casas, é o lugar onde preparamos as plantações, fazemos nossas construções, além de ser também a moradia da maior parte dos animais. Nós podemos definir relevo também como uma parte sólida da Terra. Lembrando que sólida não remete à diferença de sólido e líquido, falando de sólido por ser o lugar onde nós estamos em contato. Então, essa é a nossa breve descrição e vamos para a próxima parte. Dando continuidade ao nosso bloco 9 com o tema Características do Território Brasileiro, falando sobre o relevo brasileiro, vamos a uma breve descrição do que são planícies, do que são depressões geográficas. Podemos dizer que planícies são os terrenos relativamente planos, formados pela deposição, muita atenção quanto a isso, a deposição de sedimentos fluviais, marinha ou lacustre. Como vimos no bloco, lacustre é aquele que vem de lagos. Então, nós podemos resumir, nós podemos simplificar a definição de planície como tudo aquilo que é de origem da água. A planície, ela se mantém, ela se reforma de acordo com o que vem da água, seja ela dos rios, dos lagos, do mar, dos oceanos, de riachos, enfim. Tudo aquilo que recebe da água, ela vai reconstruindo a planície, ela vai reformando a planície. E podemos dizer que a planície é um relevo em reconstrução, melhor dizendo, em construção, porque ao receber os sedimentos de origem fluvial, marinha ou lacustre, ela vai estar sendo reconstruída constantemente. E isso vai fazendo o processo contrário das demais formas de relevo, que ao invés de se desgastar, está se reconstruindo, está se reformando. As depressões. As depressões são terrenos rebaixados em relação ao seu entorno, devido ao processo de desgastes. Muita atenção quanto a isso aqui, ó, aos processos de desgastes. A diferença das depressões para o planalto é justamente essa, que são terrenos relativamente plano e com suaves desníveis. As depressões brasileiras são todas elas relativas, ou seja, apesar de estarem situadas em um nível baixo que os demais terrenos que o cerca, fica acima do nível do mar. E elas são de origem, elas são originárias do desgaste dos planaltos. Então, enquanto que a maioria das depressões nos outros países, em outras partes do planeta, elas estão abaixo do nível do mar, as depressões brasileiras ficam acima do nível do mar. Continuando com o tema, as características do território brasileiro do nosso bloco 9,
Agora vamos falar um pouco sobre os planaltos, né, que é uma das formas de relevo que estamos estudando na primeira página deste bloco. Fazendo uma comparação dos planaltos e a planície, nós vamos simplesmente observar o que? Os terrenos. Enquanto que as planícies apresentam terrenos planos, os planaltos, por sua vez, já apresenta altitudes variáveis. Ou seja, existe mudanças com relação à altura em determinadas áreas. E eles ocorrem de formas variadas, como por exemplo, as chapadas em algumas regiões, né? Em outras temos morros, colinas e em outras regiões temos as serras. É importante destacar que os planaltos brasileiros eles sofrem muito desgaste em consequência da ação dos agentes externos, como por exemplo, né, a água da chuva, a água dos rios e também dos ventos. Esses agentes, vamos assim, como aqui está no texto, né, eles vão transformando, vão mudando as características destes planaltos, como por exemplo uma serra. Uma serra, com o passar dos tempos, ela vai sofrendo pequenas mudanças, e isso devido ao desgaste provocado pela chuva e pelos ventos.